go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. Oh, when they crown Him Lord of all, when they crown Him Lord of all, Lord, I want to be in that number, when they crown Him Lord of all. Oh, when the sun refused to shine, when the sun refused to shine, Lord, I want to be in that number, when the sun refused to shine. You love that? I wonder if you got your feet converted, you don't dance anymore out there for the world. See? Let's pat our feet to the Lord. Is your hands converted? You don't steal anymore? Your lips are converted? You don't lie anymore? Just don't get religion in your head, get it all over you. It's a full man. That's right. Now, let's pat our feet. When the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. When they crown Lord of all, when they crown Him Lord of all, oh Lord, I want to be in that number, when they crown. Don't you love Him? Then we'll walk in the light. He is the light show. It's a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy of light will shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. You believe He's the light of the world? Do you? Paul said, when I sing, I'll sing in the Spirit. If I worship in the Spirit. See? Whatever you do it all in the Spirit. That's right. And the Spirit brings the Word to life. Is that right? That's right. Yes, sir. All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Grace and mercy in His name. Jesus, the light of the world. Then what do we do?
Look awful sincere and innocent about that lady. A senhora parece tremendamente sincera e inocente acerca disso, senhora. If you believe that gland trouble you're suffering with, arthritis, Se a senhora crer esse problema de glândula com o qual a senhora está sofrendo, artrite, believe it with all your heart, it'll leave you. creia nisto de todo o coração. Isto a deixará. Now the little lady felt something right here. Agora, a pequena dama sentiu algo aqui mesmo, Because there's a spirit between both of them, you see. porque há um espírito entre ambos. Veja você. Yours is all right too. A senhora, o da senhora está bem também. Just believe with all your heart. Somente creia de todo o coração. And by the way, the little lady next to her there, E a propósito, a pequena dama ao lado dela ali. yes, that's you. Sitting there looking up praying, Sim, é a senhora sentada ali, olhando para cima, orando. That back trouble, Esse problema nas costas, believe with all your heart. creia de todo o coração. You too, you had a back trouble also. E a senhora também, a senhora tinha um problema nas costas também. So just go up and go home now, be well. Assim, simplesmente levante-se e vá para casa agora, esteja bem. You believe? All your heart? A senhora crê de todo o coração? You're here for your daughter. A senhora está aqui por sua filha. A irmã diz, correto. Your daughter is shattered with death. Sua filha está sombreada com morte. Correto. It's a cancer. É câncer, sim. And her spiritual conditions is not too good. E a condição espiritual dela não é muito boa. That's right. Correto. Yes, sir. Sim, senhor. She's just up and down, in and out, washed around. Ela está simplesmente altos e baixos, dentro e fora, e levada ao redor. Correto. You see that handkerchief you got in your hand? A senhora vê esse lenço que a senhora tem na mão? Yes, sir. Sim, senhor. You believe that's the Holy Spirit speaking here? A senhora crê que isso é o Espírito Santo falando aqui? Eu creio. Let me have that handkerchief. Deixe-me pegar esse lenço. Lord, in the name of Jesus Christ, Senhor, no nome de Jesus Cristo, I condemn the condition of her daughter. eu condeno a condição da filha dela. The words of her mother, may it be effective upon her in Jesus' name. Sobre as palavras de sua mãe, possa isto ser efetivo sobre ela no nome de Jesus. Amém. So don't doubt. Vá, não duvide. Have faith. Tenha fé. She can go home now. Ela pode ir para casa agora. Put that handkerchief on her. Ponha esse lenço sobre ela. Believe. Creia. A irmã diz, louvado seja o Senhor. Have faith in God. Tenha fé em Deus. There's a woman, if you can see her, she's got her eyes closed, her handkerchief up praying. Wiping her eyes. Lá está uma mulher, se vocês podem vê-la. Ela tem seus olhos fechados, seu lenço erguido, orando, enxugando seus olhos. You touched something, sister, you didn't touch me. A senhora tocou em algo, irmã. A senhora não tocou em mim, But you touched him. mas a senhora tocou nele. Now you've got varicose veins, Agora a senhora tem veias varicosas, female trouble, complications of all kinds. That is right, isn't it? problema feminino, complicações de todos os tipos. Correto, não é? Raise your hand if that's true. Levante sua mão se isso é verdade. All right? Muito bem. Now go home, be made well. Agora vá para casa, esteja curada. What did she touch? No que ela tocou? I want to ask you, what did that woman touch? Quero lhes perguntar. Em quem? No que aquela mulher tocou? The high priest. No sumo sacerdote. Can you recognize Jesus Christ, the Son of God, is present?
podem vocês reconhecer? Jesus Cristo, o Filho de Deus, está presente. If thou canst believe. Se podes crer. Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com mais uma oportunidade, todos em um só propósito, sermos abençoados nesta manhã. Amém? Nós vamos cantar o hino 182. Bem de manhã, embora o céu sereno. 182. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode e
Salmos, irmãos, capítulo 63. Ó meu Deus, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, não irão, irão para as profundezas da terra. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas do que falam a mentira. Pai Celestial, nós estamos aqui nesta manhã fresca, ó Pai, de um clima próprio, reunidos em um só propósito, ó Deus, de sermos abençoados. Nós colocamos nossas vidas perante Tua presença nesta hora, juntamente com este culto, Pai, nós dedicamos ao Senhor, que o Senhor possa trazer através do pastor o nosso alimento do dia a dia. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos a Ti estas bênçãos. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos, pastor José Alves. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aproximando o meio do ano, né? Meio do ano e fim do ano tem muitos acontecimentos. Parece que esse é o mês que tem encontro para todo lado, né? Uberlândia mesmo está em encontro. Ontem eu tive o prazer de ver e até voltei atrás um pouco para ver a entrevista do irmão Ítalo. Ele deve estar beirando os 100 anos de idade. Quando eu cheguei em Uberlândia, em 89, aliás, foi 83, 83. Ele já era um homem maduro, diácono, pioneiro da igreja, e agora está lá ainda firme, dando testemunho e contando a vida dele lá no encontro. Nós temos ali alguns irmãos do nosso tempo, o irmão Roberto mesmo, que canta com a igreja, foi o último que nós ganhamos lá para a mensagem. Foi difícil até dele ser batizado, porque ele tinha muito coisas a serem acertadas. Ele era o secretário-geral da Assembleia de Deus em Uberlândia. E até que ele conseguiu se livrar daqueles pastores que eram presidentes do campo e presidentes de bairros,
Eles custaram deixar ele batizar, mas ele batizou logo que eu vim embora. E muita gente do nosso tempo, né? O irmão João Carlos, a família do irmão Israel, do irmão José Augusto, e mais algumas pessoas que a gente não lembra assim, né? Então ontem eu vi um pouquinho deles, era para mim estar lá, mas a coragem não permite, né? Eu não sei por que eu tenho tanta dificuldade em viajar. Mas nós vamos ter agora a temporada no Recanto. Eu não sei precisamente como que está a programação das reservas, mas eu acredito que vai ser um ano de pouca gente, né? No Recanto, por causa do frio e até mesmo do valor, né? Porque são R$ 450 por pessoa. Então tem que pagar a taxa e viagem de caça, viagem de pesca, e esta viagem do Recanto, que é semelhante, não fica por menos de R$ 1.000 por cada pessoa. Porque é tanta coisa para comprar, né? Tem que comprar faca, facão, lanterna, barraca e roupa de frio, para quem não... Quase todo mundo tem, né? Mas você deve levar, e as barracas. Quem não tem barraca vai pagar aí R$ 600 por uma barraca ou mais. Então é uma despesa grande, por isso que nem todos podem ir, estar no Recanto. Eu não vou estar porque depois destas cirurgias, eu estava conversando com minha irmã, que é mais velha do que eu, quase 2 anos. Ela é uma pessoa inconformada. Ela quer dar uma de jovem de 16 anos. Aí ela me falou ontem, a gente começa a cair, né? Falei, começa a cair. E tem uma coisa, deitar no chão, levantar do chão, é difícil, né? Então fica difícil para nós. Mas para quem pode ir, é uma das melhores viagens que você pode fazer, é ir no Recanto, participar ali das atividades, né, de um modo geral, espiritual, físico. Agora, quem tem criança, com muito cuidado com o rio. Já teve caso do jacaré subir na canoa e pegar um cachorro que o pastor Joaquim tinha, cachorro grande, e o jacaré leva só 1 segundo para matar a vítima, porque ali tem jacaré grande. Então você deve ter cuidado com beira de rio, com crianças. Nunca deixar eles subirem nas pedras para tirar foto, porque pedra é uma coisa escorregadio, né? Cai fácil. E depois que começa a cair, vai parar lá dentro do rio. Então você não deve fazer isto, levar crianças para tirar foto lá em cima das pedras, na beira do rio. Mas ali dentro da área de brincadeira é tudo tranquilo, né? O aproveitamento, principalmente para as crianças, é muito bom. Elas brincam muito ali, agrupadas, né? E tem muita diversão. Então, para aqueles que vão, nós desejamos que seja feliz, né? Daqui eu só estou sabendo do irmão Haroldo. Está confirmado, né, irmão Haroldo? Nós não temos mais, Haroldo e a esposa, nós não temos mais nenhum irmão confirmado. Aliás, temos a Marcela, né? A Marcela com a sua turminha. Deus abençoe, né? Vocês lá.
Nós vamos continuar na mensagem Zaqueu, o homem de negócios. Fico achando engraçado como o irmão Brana, engraçado não há força de expressão, como o irmão Brana, ele descobriu uns temas assim, né? Os temas, porque o tema da mensagem já dá uma ideia da mensagem. Zaqueu, o homem de negócios. Porque ele vai falar do valor de Zaqueu. Vocês têm que ver isso na mensagem. Ele coloca Zaqueu lá em cima para depois ele cair embaixo, né? O homem que era tão importante na cidade, de repente carregando uma lata de lixo. Então, o mais importante da mensagem está aí. O homem que era tão importante, se humilhando tanto. Foi o que nós estudamos domingo passado, quando ele estava arrastando aquela lata de lixo para subir nela. Os colegas coincidiram de passar na hora, né? Os concorrentes dele. E aí eles ficaram zombando dele, disse, o Zaqueu mudou de negócio, mudou de emprego, mas ele estava usando aquela humilhação, vamos assim dizer, num bom sentido, né? Ele estava usando aquela humilhação para ele alcançar a graça que ele alcançou. Então isso aqui é importante. Por isso que irmão Brana toma estes temas, porque no tema você já tem a ideia, a noção, até mesmo a revelação do que é a mensagem. Então ele era um homem de negócios e caiu naquela humildade de ter que colocar aquela lata de lixo, subir naquela árvore e ficar ali um pouco camuflado, né, meio escondido, porque ele queria ver Jesus, mas não queria que ninguém visse ele, principalmente os concorrentes, né? Porque ele era muito conhecido na cidade. E ele então teve que ficar em cima daquela árvore para ver Jesus passar. E o importante é que Jesus vinha sempre, parece, dar uma ideia que Jesus não andava muito de cabeça erguida, né? Parece que ele andava mais assim, cabeça baixa. Aí quando chega de baixo, o Zaqueu está lá em cima. Ele só chegou de baixo assim, e olhou para cima e disse, Zaqueu, Zaqueu, falou o nome dele, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aquilo deve ter estremecido o coração dele, né? Porque ele queria rechaçar Jesus. E agora Jesus ia para a sua casa descobrir as suas fraquezas. Irmão Brana disse que quando Jesus chegou lá, Jesus não pregou. Ele apenas foi convidado, com certeza ali, né, pelo casal, pela irmã Rebeca, a sentar à mesa para o jantar. E Jesus ficou ali caladinho, os discípulos, e o Zaqueu inquieto, como ele estava desde a noite toda, né? Porque ele passou a noite inquieto. Vai lá para cima da árvore, desce, e inquieto como ele estava, ele começou a arrepender de seus pecados, sem Jesus falar nada com ele. Jesus não ficou pregando o tempo todo lá, e uma mensagem dura, combatendo as coisas erradas. Não, Jesus simplesmente
ficou quieto, e a presença de Jesus ali foi o suficiente para Zaqueu arrepender dos roubos, das coisas que ele tinha feito de errado. Quem ele deveria ter cobrado R$1 de imposto, ele cobrou 4 por conta dele, né? E aí aquele dinheiro, com certeza, ele ficava com ele, né? O que passava do valor do imposto. Aí então ele sentiu a presença de Jesus e começou a confessar, sem ninguém cobrar nada. Ele começou a confessar. E quando ele estava confessando, Jesus só olhou assim para os discípulos e disse assim: este também é filho de Abraão. Pela maneira dele, este também é filho de Abraão. Então nós temos aqui uma grande mensagem nesta simples mensagem. Eu estou até aqui com a mensagem olhe, já era para termos começado, mas eu estou com dó de deixar essa aqui sem terminar. Aí nós vamos depois estudar a mensagem olhe, que deve ser uma mensagem tão boa quanto as outras, né? Todas são maravilhosas. Nós paramos no parágrafo 163. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença e agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua palavra que é tão eficaz. Nós Te pedimos que o Senhor abençoe grandemente esta mensagem aos nossos corações. Nos fale, ó Deus, nos ajuda a encontrar nossos lugares, cada um, Senhor, consertando nossas vidas, reconhecendo nossos erros e nos aproximando da Tua misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ouça-me, homens que creem em Deus, se metem em confusão. De qualquer maneira, eles fazem coisas que são absolutamente contrárias às coisas dos dias atuais. Então, esse aqui não é homem do mundo, é homem que crê em Deus. Ouça a Moisés. Um dia um pastor de ovelhas e então um grande guerreiro no Egito, para libertar seu povo, e falhou. Um dia, pastor de ovelhas, ele falou do futuro, né? Aí ele volta no passado e diz: então um grande guerreiro no Egito, para libertar seu povo, e falhou. A palavra "e falhou" mostra que foi quando ele ele matou aquele egípcio e tentou apartar a briga lá do israelita, e aquilo foi denunciado pelo próprio israelita, e foi o suficiente para ele sair em fuga, né? Porque ele pensou: agora o rei vai descobrir que eu matei um egípcio e ele vai me matar. Um bom senhor casado, bom sujeito, tinha uma esposa e um bebê. Raquel, você lembra da escritura que nós lemos que ele tinha 2? Nós estávamos lendo em casa e comentando sobre esse assunto. Aí eu falei: olha, se nós não tivermos cuidado, nós ficamos embaraçados com a própria Bíblia, né? Porque aqui o irmão Brando disse que ele tinha um bebê, e tem Bíblia que diz que ele tinha um bebê. Mas eu creio que foi um dos apóstolos que disse que ele tinha 2 bebês. E aqui o irmão Branda também fala que ele tinha 2. Por quê?
Eu entendo assim, não sei se eu estou errado. Jetro, ele tinha uma vindicação no ministério de Moisés. Ele tinha uma vindicação. Qual foi a vindicação dele? É que a mãe dele circuncidou ele e lançou ele aos pés de Moisés. Atos 7, 29. Lê para mim, damas, bem alto. Lê aí, por favor. Aí mesmo. Entenderam? Agora, não se sabe o que aconteceu, né? Porque também as mulheres não eram contadas. Quer dizer, Eliezer, aí, ó, você está vendo? Então, não era a menina. Mas ele não apareceu mais, né? Então, a gente fica, é melhor, é como os dois cegos. Se você vai ler na Bíblia, tem referência que diz que são dois cegos. E aí nós temos uma confirmação, uma afirmação de que era o cego Bartimeu. Então, quando a Bíblia diz uma coisa, nós ficamos com ela. Quando ela diz outra, nós ficamos com ela, a menos que venha uma inferência do profeta, não é? Então está bem. Deixa eu continuar aqui. Agora sabemos que depois que Deus o encontrou e ele viu Deus na sarça ardente, no dia seguinte ele colocou sua esposa assentada em uma mula, a criança no colo dela, a barba branca em destaque, uma vara torta na mão, conduzindo esta mula, o vento soprando, sua careca brilhando no sol quente, descendo para o Egito. Então aqui está a característica de Moisés, não é? 80 anos de idade. Ele já tinha 80 anos de idade, por isso ele estava calvo, careca e tinha a barba branca. Alguém diria: Moisés, o que você está fazendo? Eu estou indo para o Egito para tomar posse. Uma invasão de um homem só. Mas ele foi. Um homem só, totalmente desarmado, né? Porque o que valia uma vara na mão para enfrentar um exército? Mas ele foi. Por quê? Deus lhes disse para fazer isso. É por isso, veja, parecia loucura. O homem havia fugido do lugar, agora ele estava voltando. Ele havia fugido do Egito e agora ele estava voltando. É assim que fazem as pessoas que encontram a Deus, determinadas a vê-lo. E aqui ele está assentado, depois de um tempo ele começou a pensar, sabe, Rebeca me disse que esse homem era um profeta. É o Zaqueu que está dizendo, né? Estou duvidando muito disso. Eu não acredito nisso. Não creio que haja profeta nos dias atuais. Se fosse, meu pastor teria me falado sobre isso. Meu pastor é um dos servos de Deus, então ele teria me contado sobre isso. Isso é certo. Eu diria assim, esta é a lógica, não é? Porque um profeta na terra e um rabino, um pastor não saber? E se soubesse também, diria como o presidente do Conselho de Pastores do Avivamento Bíblico,
Quando o pastor Joaquim ficou sabendo do irmão Brana, o pastor Joaquim correu lá, pensando que ele iria convencer o pastor presidente lá, que até esqueci o nome dele. E quando ele chegou lá, que ele diz assim: olha, irmão, eu conheci uma mensagem de um profeta para esta era, e é um grande profeta de Deus. Ele disse: eu conheço, é um que morreu de acidente de carro. Quer dizer, ele conhecia, né, o lado fraco. O lado fraco que para mim não é fraco. Porque a partir do momento que uma pessoa termina o seu ministério, cumpre seu propósito, a maneira como ele vai partir não importa. Se fosse de câncer, eles iam falar assim, ele expulsou tanto câncer, curou tanta gente e morreu de câncer. Qualquer jeito serviria de escândalo. Então, aquele pastor aqui no Brasil, ele já conhecia, mas nunca havia falado para o pastor Joaquim. Ele sendo o presidente do conselho lá da sua igreja, ele nunca havia falado para o pastor Joaquim. Então, estes também nunca havia esclarecido para Zaqueu sobre o profeta. Por isso que Zaqueu ficou na interrogação, não é? Se fosse assim, o meu pastor teria me falado. Mas veja, a religião organizada do mundo nunca aceitou um mensageiro de Deus em tempo algum. Não é hoje só não, é em tempo algum. Nunca aceitou. Não disse Jesus: fariseus cegos adornam os túmulos dos profetas, mas são aqueles que os colocam lá. Qual dos profetas o Pai enviou que não mataste e colocaste no sepulcro? Somente porque ele anunciou a vinda do justo? Vem. Qual deles eles não mataram? Assim, então, vemos aqui, está ele assentado ali, sabe? Espero que este drama não pareça tolo, mas vou considerar que ele disse: agora espere um minuto. Se aquele companheiro me visse assentado aqui neste galho, e ele se sentou onde dois galhos se cruzaram, e estava sentado ali pensando nisso. E se aquele companheiro me ver aqui? Momran disse que ele encontrou um bom lugar para ele assentar. São dois galhos, né, cruzados. E este é um bom lugar para se estabelecer, onde seus caminhos e os caminhos de Deus se cruzam. Esse é um bom lugar para pensar sobre isso. E eu espero que cada pessoa aqui que nunca o conheceu, e naturalmente saiba que nasceu de novo do Espírito de Deus, que você está sentado naquele galho esta noite. Mas homens de negócios, espero que estejam assentados onde estamos tentando dizer que Zaqueu está assentado, em cima da figueira, com os galhos em dois caminhos que cruzam, o seu e o de Deus. E ele disse: sabe o que eu farei? Vou pegar essas folhas aqui e me camuflar. Ele se enrolou todo. Ele deixou para si mesmo uma pequena janela pela qual ele pudesse olhar. Você sabe, uma folha, né? Abriu só uma folha. Poderia puxá-la para baixo e dizer:
eu o verei quando ele vier, mas ele nunca me verá. Ele nunca saberá que estou aqui em cima. Então, enquanto ele estava sentado ali, depois de um tempo, sentado nisso, veio um barulho da esquina. É uma coisa curiosa, mas onde quer que Deus esteja, parece haver muito barulho. Isso é curioso, mas é assim. Você sabe, Isaías, no tempo após a morte de Uzias, ele estava lá e ele ouviu um barulho e todo o tempo estava chacoalhando. Os pilares foram removidos de seus lugares e havia anjos, serafins, que são querubins, queimadores de sacrifício, para dar aos arrependidos o caminho para o altar. Aqueles grandes seres, além dos anjos, com suas asas sobre os seus rostos e asas sobre os seus pés, e voando com duas asas, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se um anjo sobre sua face santa, para encontrar Deus, como iremos pegar um credo e cobrir o nosso rosto com isto? Temos que tomar o sangue de Jesus Cristo para nos cobrir. Dessa forma, somos filhos. Não uma imitação disto ou daquilo, mas o sangue. Deus tem sempre seu único lugar para encontrar o homem para companheirismo é sob o sangue derramado, onde o germe da vida. Porque o sangue, ele tem célula, ele tem o germe da vida. No antigo sacrifício sob a lei de Moisés, eles trouxeram um animal. E quando eles quebraram a célula de sangue deste animal, o cordeiro, o adorador, adorou. Mas a vida que estava no animal não poderia retornar ao adorador, porque era a vida de um animal sem alma, e não poderia voltar sobre o adorador, porquanto era apenas uma sombra, era apenas um lugar para durar até o certo tempo. Eu estava vendo um vídeo esta semana, uma reportagem que eles fizeram lá de Samaria, e aqueles samaritanos estavam fazendo uma festa anual que é o sacrifício. É o dia do sacrifício. Tem-se um buraco no chão, aquilo é coisa bem acabadinha, não é? E eles colocam fogo lá dentro, aquele fogo sobe lá para fora. E ao lado, outro buraco com o mesmo fogo. E aquelas pessoas trazendo aqueles carneiros, aqueles animais, e eles jogavam ele dentro daquele fogo para assar. E quando eles assavam aquele carneiro, eles tiravam ele dali e ia fazer a limpeza. Tirar a orelha, tirar a pele, tirar os cascos e fazer uma limpeza naquele carneiro assado. E a limpeza eles jogavam naquele outro fogo para ser queimado. Aí eles citam a Bíblia, aonde nós demos, aonde, Montoni? Êxodo 10, 12. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele sobrar será queimado no fogo. Então eles pegavam aqueles
aquelas partes dos animais que não eram aproveitáveis e jogavam naquele fogo para queimar. Isso acontecendo agora lá. Recente agora. Agora, aquilo ainda é permanecer sobre um sacrifício que já foi superado lá no Calvário, né? Lá no Calvário, quando o Cordeiro de Deus morreu por nós. Nós não temos mais que viver na sombra, porque nós já temos o positivo da sombra. Então eles, lá em Samaria, estão sob aquele sacrifício antigo. Estão na sombra. Do jeitinho que eles faziam lá, e era assim, e é assim. Eles acabam de tirar a carne daquele carneiro assado, cada família pega a sua porção e leva para casa para comer. Eles comem em casa e o que sobra, eles trazem e jogam naquele fogo. Então eles cumprem exatamente o que aconteceu em Êxodo, na saída do Egito, né? E depois Moisés continuou comemorando aquela Páscoa. Mas aqui o Mombrano está dizendo, olha, e não poderia voltar sobre o adorador, porquanto era apenas uma sombra, era apenas um lugar para durar até certo tempo. Esse certo tempo já tem 2000 anos que durou, não é? Mas então, quando a veia de Emanuel foi rompida, Jesus não era judeu nem gentil, vem? O sexo masculino lança o germe através da hemoglobina e a célula sanguínea é do homem. A fêmea, ele coloca uma reticência. A hemoglobina, que é a parte do sangue, o germe, né, vem do homem. E vocês, católicos, não é para discordar de vocês, mas chamá-la de Maria, mãe de Deus, como Deus poderia ter uma mãe? Ela era uma incubadora. Você diz bem, e o óvulo vem da mulher. Enquanto não recebe o genes, é ovo. Então o ovo vem da mulher. Quando o germe penetra dentro, aí é óvulo. Então esse ovo ele vem da mulher. Mas o óvulo não veio de Maria. Se o óvulo veio de Maria, então deveria haver uma sensação. Para o óvulo descer tem que haver uma sensação. Olhe onde você coloca Deus. Deus criou o óvulo e a célula sanguínea. Vamos gravar bem isso aqui. Deus criou o óvulo e a célula sanguínea. Porque, na verdade, ele já colocou dentro da Maria, ele já colocou lá tudo prontinho. O óvulo fecundado, lá dentro do ventre de Maria. Prova é que ela era uma virgem. Uma virgem. Agora, como que eles cantam, pregam, dizendo que a Virgem Maria, e quer discordar disso, não é? Então não era judeu nem gentil. Ele era Deus, nada menos que isso. Ele era Deus, manifestado em carne. Não disse ele, temos nas Escrituras, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele era Emanuel. Ele disse a mim quem? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? É Deus conosco. Agora, ele não era parte humana, porque se o óvulo fosse de Maria,
Jesus teria parte humana, mas ele não teve parte humana. Ele foi Emanuel. Ele disse nas Escrituras, melhor dizendo, quem pode me acusar de pecado? Onde deixarei de fazer exatamente o que foi escrito sobre mim? Vasculhe as Escrituras. Você pensa que tem vida eterna ao buscá-las, e elas são elas que testificam de mim. E se eu não faço as obras de meu Pai, então não creia em mim. Mas se eu faço as obras, embora você não possa acreditar em mim, acredite nas obras que eu faço, pois elas testemunham quem eu sou. Agora, quando nós falamos em obras, nós só pensamos em cura. Obra de Deus, porque abriu os olhos dos cegos. Obras de Deus, porque ressuscitou o morto. Obras de Deus, porque cura o câncer. Mas obras de Deus, ela, nesse sentido aqui desse parágrafo 181, é mais no sentido de ser, do que fazer. Entenderam? É mais no sentido de ser. Quer dizer, ele era Deus no físico. É muito difícil para uma pessoa sem a revelação entender isto. Por que que Jesus nasceu numa manjedoura? Por que que Jesus cresceu? Por que que Jesus se tornou homem? Por que que Jesus chorou? Por que que Jesus teve dor? Mas ele era Deus em forma de homem. Ele disse nas Escrituras, melhor dizendo, quem pode me acusar de pecado? Esse acusar de pecado aqui é acusar de incredulidade. Não é propriamente porque Jesus era um adúltero. Ele não estava se referindo a isto. Quem pode me acusar de ter mentido, de ter entrado na política, de ter misturado com isso e aquilo? Ele está falando no sentido de ele ter negado a Escritura. É por isso, é porque o cristão é tão inseguro hoje em dia do privilégio que Deus lhes deu e das coisas na Bíblia. Como eu gostaria de tirar uma mensagem disto, o tempo não permite, mas ele gostaria de tirar. Porque, na verdade, o que falta para o povo é o conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Agora, não falta Bíblia, não falta livro, não falta escola, não falta faculdade, não falta teólogos, não falta nada. O que está faltando hoje? Qualquer curso que você quer fazer, você faz pela internet. Qualquer coisinha que você vai fazer na sua casa, vai arrumar uma bicicleta velha, você abre a internet, eles ensinam. Qualquer coisa, vai pescar, eles ensinam. Tudo que a pessoa vai fazer, a internet ensina. Porque, afinal de contas, colocar vídeos para ensinar dá visualizações, e visualizações é o melhor negócio que existe hoje. Então, há interesse nisso, de escolas, de orientações, mas mesmo assim o povo continua na ignorância. Porque o que tira o povo da ignorância é o ensinamento. Eu sempre me impressionava e impressiono por que um grande doutor, como antes estava pregando um pastor, dizendo, doutor é quem tem doutorado, né?
Às vezes nós chamamos o médico de doutor e ele não é doutor coisa nenhuma. Porque ele só fez os 7 anos de medicina e não continuou seus estudos. Ele é doutor se ele fizer doutorado. Agora, como que nós vamos saber se não tem quem nos ensine? Foi a pergunta de eunuco para Filipe. E olha que aquele eunuco, ele era estudioso, hein? Ele lia a Bíblia bastante. Há muitos irmãos que leem a Bíblia e é o dever mesmo, você está cumprindo o seu dever. Ler a mensagem é seu dever. Mas precisa de alguém. Então, como eu questionei, por que que um doutor famoso é aquele que lê quase o dia inteiro? Advogado, médico. Oh, mas se ele lê o dia inteiro, teve alguém que escreveu aí. Teve alguém que escreveu aquilo. Aí eu fico pensando, aonde está a ponta da meada? Aonde está a ponta da meada? Como é que surgiu os mestres para escrever os livros? Não é? É por causa da inspiração. A inspiração, o mestre, ele é um homem inspirado. E ele não pode chocar com as suas inspirações. Nós tomamos a mensagem do profeta desta era e analisamos as coisas para deixar claro para nós mesmos. Ele mostrava isso em coisas simples. Ele não estava, como que diz a palavra, birutando as coisas. Eu li essa palavra esbilhotando. Eu li umas 5 vezes para não esquecer, mas é difícil, porque eu entendia de outra maneira. Esbilhotando. Então o irmão Brana cita essa palavra na mensagem. Agora, as pessoas ficam esbilhotando as coisas. Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, ajuntam uma coisa aqui, ajuntam outra ali, e depois eles apresentam diante do povo como mestres. Oh, o mestre! Que é isso? Ele falou de uma coisa tão importante que eu fiquei voando. E não é, irmãos. Não é isso que nós precisamos. Mas é uma pessoa que esteja firmado. O irmão Brana, ele estava firmado na palavra e ele trazia aquelas inferências como sendo um drama, não é? Para deixar a coisa mais claro para nós. Por isso que quem foge da mensagem, eu não tenho segurança com esse pregador. Tem pastores que sobem no púlpito, pregam 1 hora sem ler uma mensagem. Tem, eu também teria. Mas eu não tenho segurança. Porque a segurança está naqueles que estão lendo a mensagem. Porque uma palavra trocada, ela muda o sentido. Uma palavra trocada. Dentro da gramática, hein? Muda o sentido. Se você colocar uma vírgula numa palavra, você muda o sentido dela. Uma vírgula. Se você coloca a palavra não sem vírgula, significa uma coisa. Se você coloca com vírgula, significa outra. Então nós temos que acompanhar a mensagem exatamente para não sairmos do sentido da expressão. Sentido da expressão. E o sentido da expressão não está na eloquência. O sentido da expressão está em acompanhar o raciocínio que o profeta teve da mensagem. O raciocínio.
É o mesmo raciocínio de Jesus e dos profetas. Até você chegar no último livro da Bíblia, escrito por Moisés, mas ele escreveu sobre Jó, ele escreveu sobre o Éden, ele escreveu de tudo, não é? Por que o cristão é tão inseguro hoje em dia do privilégio que Deus lhes deu e das coisas na Bíblia? Como eu gostaria de tirar uma mensagem disto, o tempo não permite. E realmente dá uma mensagem, não é? Esse parágrafo 163 aqui. Ele ouviu o barulho, ele se levantou, e ele disse, ele quem? O Zaqueu, né? Ele disse, quem bem deve ser aqueles santos roladores vindo. Largou a folha, esperou um minuto, depois de um tempo, ele notou virando a esquina. Lá vem ele. Qual a rua que ele estava vindo? A rua direita. E entrar na rua Aleluia. Foi como o Brando diz lá atrás. Então ele estava vindo na rua direita, ia virar na Avenida Aleluia. Então quando Zaqueu ouviu o barulho dele e tirou a folha para ver, não é? Deve ser um sujeito grande e robusto vindo na frente. Eu posso ver um sujeito meio alto, grande, ombros retos, cerca de 65 anos, andando como uma bengala na mão. Deve ser aquele que ele chamou de Simão. O Simão ia abrindo ala, né? Simão aqui é o Pedro. Ia abrindo ala. E lhes demos outro nome de Pedro, que significa confissão, ou pedrinha. E atrás 12 homens ao redor dele, pessoas correndo para tocar, e o rabino, enquanto ele passa, posso ouvi-lo dizer, não toque no rabino, ele está cansado, ele pregou a noite toda, a virtude saiu dele, virtude quer dizer a força, né? Ele está rouco de tanto falar, não toquem em nosso mestre, ele deve parar agora, ele deve parar para almoçar, é hora de ele comer, e por favor, não toquem nele, fiquem de lado, por favor, e deixe o rabino passar. Isso era o Pedro com a bengala. Bengala, porque era velho, era para acertar na orelha, né? Porque ele acertou um até com uma espada, né? Era para tirar todo mundo da frente. E aqui ele está, e quando Zaqueu, nosso pequeno homem de negócios de Jericó, quando ele deu a primeira olhada em Jesus, ele parecia diferente de qualquer homem que ele já tinha visto. E o que ele imaginava, né? Porque a nossa imaginação é assim, você pensa, eu vou chegar lá na fazenda do irmão, você nunca foi lá. A casa dele é para cá, a casa dele é assim, o curral é de lá, de cá é um córrego. Quando você chega é tudo diferente. A casa está para o outro lado, o curral está para o outro lado, né? É tudo diferente. Cidade é a mesma coisa. Apesar que quase toda cidade é igual. Mas é sempre diferente. E então, quando ele olhou e viu Jesus, que homem diferente. Vamos colocar um pequeno parêntese aqui. Uma senhora poderia ter saído com um bebezinho. Zaqueu olha para ver quem é. Eu me lembro quando o médico estava em casa outro dia. Eu estava ali quando o sacerdote também estava lá. O médico diz, a criança
não pode viver. Coloque-o no quarto e fechem todas as portas. Não deixe nenhum ar entrar. E aqui aquela família fanática ouviu falar desse falso homem, que chama a si mesmo de profeta da Galileia. Ele está arrazoando um testemunho de Jesus, né? E vindo aqui, trazendo aquele bebê, ora isto, a lei da cidade deveria tomar conta dele. Cuidarei disso quando nós reunirmos a comissão e descobriremos se um homem que seguiria um fanático por algo assim não poderia ser ajudado. Ele está mentalmente fora de si, porque a mulher está trazendo o bebê e ele achou que não deveria estar acontecendo. Eu vejo o homem sair correndo e dizer: eu tenho uma criança morrendo aqui, Senhor, deixaria o profeta apenas tocá-lo? Eu creio que ele é o profeta de Deus. Eu o vi em outras reuniões e ouvi falar dele. Eu sei. Não, eu sinto muito. São tantos. Os apóstolos falaram, são tantos que precisam dele. Eu sinto muito em não dar a oportunidade para você. Mas depois de um tempo, a pequena mulher aqui, segurando o bebê, e o bebê sem vida, apenas deixe que ele toque. Isso é tudo que eu quero. Eu creio nele, eu creio, se ele tocar no meu bebê, não simplesmente não podemos fazer isso, senhora. Ele se desvia deles, mesmo assim, e para. E então eu posso ver Zaqueu puxar sua folha para trás e assistir. Disse: traga o bebê aqui. E quando eles trouxeram o bebê ali, apenas um corpinho ardendo, tão quente, eles puxaram as cobertas, ele colocou os seus dedos sobre ele, a mãe ali parada com seus lindos olhos judaicos, as lágrimas escorrendo por suas bochechas, e o pai ali de pé com as mãos no ar, crendo, e ele colocou o seu dedo sobre o bebê e a febre foi embora. O pequeno saltou dos braços da mãe e desceu à rua. É uma inferência, né? Que maravilha. Zaqueu mudou de ideia. Uai, eu achava que eles não deveriam deixar o pai com a mãe perturbar o mestre assim. Mas olha só, ele parou, deu atenção, curou o menino desceu correndo. Aí o Zaqueu mudou de ideia. Deve haver algo real sobre este homem, mas é melhor eu ter cuidado. Ainda põe o pé atrás, né? Tem pessoas que ele é difícil demais de converter, irmãos. O pastor Pimentel estava falando há poucos dias que ele conheceu pessoas que frequentou a igreja 10 anos para depois decidir. E é assim mesmo, tem pessoa que é difícil, né, para tomar uma decisão. Zaqueu mudou de ideia. Você não pode ter uma verdadeira visão de Jesus Cristo e permanecer o mesmo. Há algo sobre ele que é diferente de todos os outros homens. Quando você o ouvir falar, você será como os soldados romanos. Nunca um homem falou assim. Os sacerdotes falaram de algo. O homem ainda tem a mesma natureza,
Mesmo hoje em dia, o homem está sempre louvando a Deus pelo que ele fez e ansioso pelo que ele fará e ignorando o que ele está fazendo. Essa é a atitude do homem, né? Essa é apenas a natureza do homem. Sempre foi essa a natureza. Mas se um homem uma vez olhar Jesus Cristo, ele nunca mais será o mesmo. Vê-lo manifestado. Ele nunca será o mesmo. Eu estava vendo um testemunho, está aí na internet, os irmãos todos já devem ter visto, de T.L. Osborn. Ele disse que Jesus apareceu para ele 2 vezes. A primeira vez ele viu Jesus, o rosto de Jesus. E a segunda vez ele estava numa reunião, que é aquela do filme, né? Ele estava, o irmão Brana fala que ele estava lá. E ele disse que viu quando aquela menina surda e muda veio para a frente. E ele é assim muito gracista, né? Fazedor de graça. É parte do dom dele, né? Grande pregador. Um homem que reunia milhares de pessoas. Inclusive, as denominações tiraram esse testemunho dele, né? Não queria que ficasse. Mas ele disse que quando o irmão Brana chamou a menina e diz, aqui está uma menina que ela tem um demônio e ela é surda e muda. Aí ele disse que tinha muito medo de demônio. É assim mesmo, a maioria até dos pastores tem medo de gente endemoniada, né? Que o demônio dá trabalho. Eu já vi gente endemoniada correr dentro da igreja, pular para cima, jogar banco lá em cima. A igreja ficou ali, ó, lá em Uberlândia. E ele pesava uns mais de 100 quilos, né? Eu já vi mulher sair correndo e bufando e rolando. Então, ele disse que ele tinha tanto medo de demônio que ele achava que tinha que gritar, não é? Tinha que fazer muito barulho para o demônio sair. Aí, quando o irmão Brano disse que ia orar pela menina, ele pensou, agora é a hora do barulho, né? Mas o irmão Brana calmamente chamou a menina, pois encostou ela aqui nele, orou baixo e disse para aquele demônio, sai dela, demônio surdo e mudo, sai dela. E disse para a igreja, essa menina com tremenda fé foi curada. Mandou ela fazer assim para a igreja, já plenamente curada. Então, aquele que foi lá para matar o irmão Brana, aquele fortão, ele também estava lá. Eles eram 300 pastores, correu todo mundo lá para a galeria. Ó, deixou só o irmão Brana com o homem lá na frente. Porque o homem pegava um pregador e quebrava os ossos dele tudo. Ele era terrível. O irmão Brana simplesmente deixou ele vir. Quando ele entrou na atmosfera do amor, próximo ao irmão Brana, ele parou. Ele parou, aí o irmão Brana falou com aquele demônio. Diz, por que você veio aqui para atormentar o servo de Deus? Por isso você cairá aqui nos meus pés. E aquele homem tão forte, né, caiu em cima dos pés do irmão Brana. Tinha 2 policiais lá que queria prender o homem antes, o irmão Brana não deixou. Aí eles mesmos vieram ali e tiraram o homem de cima dos pés do irmão Brana. Ele era tão forte que o irmão Brana não estava conseguindo tirar o pé. Mas ele caiu quando ele entrou na atmosfera. Então, na verdade, não é o barulho, é a autoridade. Você tem que ter autoridade para expulsar o demônio. É por isso que quando você é selado com o Espírito Santo, será que eu errei, meu filho?
Mas você não tem a mensagem. O selo está em ambos os lados do papel, tanto indo quanto vindo. Porque não pode deixar uma parte em branco, né? Ontem mesmo eu estava mexendo com isso. Então eles batem o carimbo na frente, bate atrás. Eles podem ver o andar, o falar, a vida de Cristo refletido nisto, em seu povo. Esse foi o seu propósito de morte, mas a igreja pudesse continuar sua obra, ou que a igreja pudesse continuar sua obra. Mas nós amontoamos um monte de credos. Agora notamos, quando ele começou a andar descendo a rua, Zaqueu levanta a folha um pouco mais alta e quer dar uma boa olhada nele, e enquanto passa, agora ele está todo coberto, bem camuflado, e depois de um tempo, ele tem um levantar assim para olhar. Jesus estava passando logo abaixo dele. E assim que ele passou, Jesus parou, olhou para cima, disse: Zaqueu, apressa-se, ou apresse-se, desça da árvore. Eu vou para casa com você para jantar hoje. Que diferença! Pensava que ia ser briga, né? Que ia ser discussão. De repente, que diferença! Ele sabia que aquele era um profeta que o Senhor Deus havia levantado. Não só sabia que ele estava na árvore, mas sabia qual era o seu nome: Zaqueu. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e medula do osso e discerne os pensamentos e intenções do coração. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre eles, e nós o vimos, o unigênito do Pai. A palavra unigênito quer dizer o único, né? Ali estava ele, a palavra de Deus manifestada a este Zaqueu. Ele desceu da árvore realmente para se arrepender. Zaqueu, homem de negócios aqui esta noite, lembre-se, você não pode se esconder debaixo de folhas de figueira. O Branco está falando com as pessoas de modo geral, né? Zaqueu, homem de negócio. Ele sabe exatamente onde você está sentado. Ele conhece você. Ele sabe quem você é. Ele sabe seu nome. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe tudo sobre isso mesmo. E nós que o encontramos e o conhecemos, e nós tornamos seus discípulos, sabemos o que ele é e o que ele faz pelas pessoas. Sabemos que ele permanece o mesmo. Zaqueu desceu em atitude de arrependimento. Ele disse: sim, Senhor, se eu enganei algum homem, eu o pagarei de volta. Vou pagar meu dinheiro. Eu darei aos pobres. Veja, ele já havia encontrado aquele ou aquela pérola de grande valor. Ele havia encontrado algo que era mais do que seu negócio. Ele havia encontrado algo, aquele anjo. Agora, por que Zaqueu disse que daria aos pobres?
porque ele não sabia de quem ele tinha tomado. Com certeza ele entregaria para a pessoa, não é? Irmão Branham diz, quando você tem algo para confessar e a pessoa, você não encontra mais a pessoa, porque às vezes ela mudou para longe, ou ela partiu, aí ele diz, você então leva e deixa debaixo do sangue. Deixa o seu problema debaixo do sangue, se você não encontra mais a pessoa. E todos os homens tentam alcançar algo, mas se você perder a vida eterna, o que todas as suas conquistas farão por você? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? O maior tesouro que um homem pode encontrar é a libertação. Mas eu disse, no Antigo Testamento, quando a célula de sangue do cordeiro era quebrada, ela não podia voltar ao adorador, lá dos animais, né? Portanto, ele saía com o mesmo desejo de pecar. Se ele tinha brigado lá com o vizinho, era só chegar lá, a briga começava. Eu tinha uma vizinha lá, uma irmã lá em Altamira, ela era brigona, e ela brigou com a vizinha. Aí ela ia lá a divisa do lote delas era de tela. Ela ia lá na tela e ficava lá. Vale a pena ser crente, vale a pena ser crente. E a mulher já saía de lá xingando. Aí eu falava, não, irmã Maria, deixa a coitada da mulher para lá, para que isso? Para que esse negócio de brigar? Mas é porque o sangue, a célula do sangue ainda não havia entrado em seu coração. Essa era uma verdade, não é? Ainda que Jesus já morreu lá no Calvário, há 2000 anos atrás, mas tem que entrar no coração do ser humano hoje, se ainda não entrou. Nós precisamos de todos os modos, porque aquilo não anula o pecado. O fato de Jesus ter morrido no Calvário não anula o pecado. O que anula o pecado é o arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Porque o perdão já foi concedido. São João 3,16. Ele já foi concedido. Agora, quando a pessoa arrepende e batiza, o batismo é o registro em cartório, que você agora pertence à igreja. Pertence à igreja que está vivendo a mensagem. Mas neste caso, quando pela fé colocamos nossas mãos sobre a célula de sangue que foi quebrado no Calvário, não era judeu, não era a célula sanguínea de um gentil, foi o sangue de Deus, e quando aquela vida que saiu dali trouxe de volta a vida de Deus para nós, que é vida eterna. A palavra grega usada ali é zoe, que significa a própria vida de Deus. E a própria vida que estava em Cristo, que era Deus. O Calvário, irmãos, foi a maneira como Deus encontrou para ele entrar em nós. Ele entrou em nós através de Jesus. A célula sanguínea de Deus entrou em Jesus. E nós temos a célula sanguínea pelo arrependimento de nossos pecados, porque nós aceitamos Ele como nosso Salvador. Que Deus abençoe. Nós vamos ficar parados aqui nesse parágrafo, permitindo Deus na próxima, hoje são quanto? 26. 25. Estou confundindo com 23, porque antes de ontem foi 23, né?
Foi aniversário do Esdras. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. À noite nós estaremos aqui, Deus permitindo. Deixa só ver aqui o relatório dos nossos irmãos que participaram, né? É bom a gente falar porque identifica. Então, nosso irmão Valdivino e família na Serra do Facão, o irmão Servino e o irmão Divino lá em Fazenda Nova, o irmão Emi em Cachoeira de Goiás. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguém que comunicou aqui a sua audiência. Bom, a irmã Priscila sempre é mais tarde, o irmão Servino e a irmã Sara em Cachoeira de Goiás. Nosso abraço a todos vocês. Até a noite nós estaremos aqui juntos. Que Deus abençoe. Já chorei e nem é bom lembrar. Assim eu não cresci em Deus, se não tivesse Deus, não quero nem pensar. Onde estaria eu se não fosse a mão de Deus? Aí está o irmão Ítalo, meu primeiro diácono em Uberlândia. Confiando em Deus, é que o crente não cai. Se o mundo me enganar e tudo me faltar, ainda creio em Deus. Esse da direita aí, o irmão Roberto Floriano, foi o último irmão que nós ganhamos em Uberlândia. Ele é pastor auxiliar até hoje, muito fiel ao trabalho, é o líder de cântico da igreja. Esse homem ele era muito importante para o lado social, né? Porque ele era o secretário-geral das Assembleias de Deus. E ele era o administrador da empresa Souza Cruz, que na época era uma grande empresa. Aí para ele vir batizar, ele demorou até uns dias. Inclusive eu nem cheguei a batizar ele, mas ele já estava frequentando os cultos. Irmão Roberto Floriano. Nos sofrimentos meus, eu tenho a mão de Deus para me segurar. Já chorei e nem é bom lembrar. Assim eu não cresci em Deus, se não tivesse Deus, não quero nem pensar. Onde estaria eu se não fosse a mão de Deus?
para me segurar. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que o crente vai. Só orando a Deus, confiando em Deus, é que o crente não cai. Se o mundo me enganar e tudo me faltar, ainda creio em Deus. Dos sofrimentos meus, eu tenho a mão de Deus para me segurar. Dos sofrimentos meus, eu tenho a mão de Deus para me segurar.